E Juan ganhou refri, vai. Eita, Gui. Uma batata. Que coisa louca, né? A gente assiste vídeos desse tipo todo dia e ao mesmo tempo envia uma mensagem pelo WhatsApp para um amigo, uma Netflix, mas ninguém nunca se pergunta como que isso é possível? Como que milhares de pessoas fazem isso ao mesmo tempo todo dia? É que na realidade existe uma camada na internet chamada camada de transporte. Essa camada ela é responsável por guiar os seus dados, suas mensagens, de modo que eles não se percam no meio do caminho. Para garantir o funcionamento ideal da camada de transporte, existem dois jeitinhos principais que são chamados de protocolos, sendo eles o TCP e o UDP. Para deixar as coisas mais simples, a gente pode pensar na camada de transporte como um entregador. Esse entregador ele pode ser mais cuidadoso e garantir que tudo chegue no lugar certo e na ordem certa, ou ele pode ser mais rápido, sem se preocupar com os detalhes ou se perder alguma coisa no meio do caminho. Para entender um pouco melhor as funções de comunicação da rede, a gente pode usar uma abstração de camadas. Basicamente, a gente tem 7 camadas aqui, e a camada de transporte, a gente comentou anteriormente, é a quarta camada, sendo uma camada bem no meio. Ela serve como uma ponte entre a camada de aplicação e a infraestrutura da rede, onde a camada de aplicação representa o contato direto final com o usuário, como um WhatsApp ou um YouTube, por exemplo, e a infraestrutura da rede seriam os roteadores, hubs e coisas do gênero. Bom, agora falando um pouco mais de termos técnicos, a gente vai apresentar um pouco dos protocolos principais TCP e UDP. Na nossa analogia, a gente pode dizer que o TCP é o entregador mais cuidadoso e o UDP é o entregador mais rápido. E a gente também vai apresentar as características, serviços, vantagens e desvantagens. Bom, falando mais especificamente do TCP, a gente pode dizer que ele é uma sigla em inglês para Protocolo de Controle de Transmissão. Basicamente, a gente tem duas coisas principais para falar dele. A primeira delas, de início, é dizer que ele funciona através de um comprimento em 3 etapas. E a segunda é que ele é um protocolo orientado à conexão. Imagine primeiro a seguinte cena. Oi, eu quero conversar. Bora conversar. Tá, então vamos conversar. Perceba que o rapaz de verde, ou seja, esse rapaz aqui, ele representa o cliente, ele simboliza o cliente, enquanto o rapaz de preto simboliza o servidor. Perceba também que o cliente que iniciou a conexão. E para iniciar essa conexão, é como se fosse enviar uma mensagem para algum amigo perguntando se ele vai querer conversar. E aí o amigo responde que tudo bem, ele vai conversar, e depois o cliente novamente responde a esse amigo que eles vão conversar. Ou seja, foram 3 etapas. Esse cumprimento em 3 etapas, ele é chamado em inglês de three-way handshake, que é basicamente um cumprimento para garantir mais confiabilidade e segurança nos seus dados. E basicamente até aí mostra que os dois lados, os 2 elos principais entre cliente e servidor estão prontos para se comunicar. Agora falando um pouco sobre aquela parte lá principal, que diz que o TCP ele é um protocolo orientado à conexão, a gente tem que, nesse protocolo orientado à conexão, é necessário estabelecer um elo muito forte entre o cliente e o servidor, porque é necessário ter essa conexão. Os dois eles têm que estar prontos para poder falar do assunto principal, sei lá, perguntar alguma coisa no exemplo que a gente deu sobre o clima ou qualquer coisa, que é enviar de fato os dados. Bom, para explicar melhor aquela cena inicial, a gente pode dividir ela em 3 etapas. A gente vai dizer que a primeira etapa é a etapa cliente para servidor, que é quando o rapaz de verde está tentando estabelecer uma conexão. Para isso, ele vai meio que conversar com o servidor, enviar alguma coisa, falando: oi servidor, tudo bem? Quero me conectar com você. Só que ele não vai fazer exatamente dessa forma, Ele é um computador, alguma coisa desse tipo, ele envia dados binários, essa coisa. Então, o que ele vai fazer na realidade é enviar um indicador de conexão, que a gente vai chamar esse indicador de SYN. A partir de agora, a gente vai falar que esse indicador é uma flag. É um segmento TCP com a flag SYN. É o que o cliente vai fazer. Ele envia um segmento TCP com essa flag para poder estabelecer uma conexão, que é basicamente dizendo para o servidor que ele quer se conectar. O que o servidor faz é receber isso daqui. Então o cliente envia isso e o que o servidor vai aparecer lá é exatamente isso daqui. Você deve estar se perguntando o que é esse tal de SEC. Muita calma, logo iremos falar um pouco mais sobre isso, mas para dar um spoiler, tem relação com entrega ordenada. Mas por enquanto vamos deixar o garoto de verde continuar a explicação. Bom, a partir desse momento que ele enviou uma sequência, a gente tem que o primeiro passo para essa conexão está estabelecido. Agora a gente vem nas outras etapas. Bom, basicamente depois que o cliente manda a mensagem para o servidor ele reconhece a mensagem que o cliente tenta estabelecer a conexão.
Ele faz isso através da utilização da flag ACK, que vem do inglês de acknowledge, que é de reconhecer essa conexão. E para mandar a próxima mensagem do servidor para o cliente, ele faz a mesma estratégia que utilizamos anteriormente. Usando a flag SYN, ele determina o número de sequência para a mensagem que está indo do servidor para o cliente, e assim ele faz a comunicação nessa outro sentido. Bom, agora nessa última etapa, que é a etapa 3, a gente tem o cliente para servidor, que é basicamente assim. Na etapa 2, o servidor ele enviou uma flag, um segmento TCP com a flag SYN para poder se conectar com o cliente. Agora o cliente ele tem que aceitar essa conexão, entre aspas, que é basicamente enviando uma outra flag para o servidor dizendo, entendido, a conexão está feita. Ou seja, ele envia um segmento TCP com a flag ACK e o segmento dele, que é para aceitar ali o 301. Não um segmento desse, mas um segmento recebido em si. E aí, a partir desse momento, após o handshake, a conexão está estabelecida para eles conversarem sobre o assunto principal, que é, de fato, fazer o envio e a recepção dos dados entre cliente e servidor, e é basicamente isso. A conexão foi estabelecida com sucesso, até algum dos dois, cliente ou servidor, decidir encerrar essa conexão. Bom, a partir do momento que a gente tem uma conexão estabelecida, tanto o cliente quanto o servidor eles estão trocando informações, trocando dados, como foi dito anteriormente. Só que chega um momento da conversa, se for pegar o nosso exemplo que a gente deu, que alguém tem que encerrar essa conversa, ou seja, alguém não tem mais nada para falar, acabou o assunto, por exemplo. E nesse caso aqui, tanto o cliente quanto o servidor, eles têm que encerrar a conversa, ou seja, encerrar essa conexão para que essa conexão seja encerrada por completo. E para que isso ocorra, pode partir tanto do cliente quanto do servidor, o que causa uma diferença, porque no início a gente viu que essa conexão, quando ela se inicia, tem que partir sempre do cliente, mas para encerrar essa conversa, como se alguém não tivesse mais nada para falar, pode partir tanto do cliente quanto do servidor. E para isso a gente vai ter 4 etapas. Para explicar melhor isso, a gente pode pegar um exemplo. Então a gente vai dizer que o cliente vai iniciar o fim dessa conexão. Mas tanto faz, pode ser o cliente ou o servidor. Mas aqui a gente está pegando o cliente. Então o cliente decide que não tem mais nada para falar. E nisso ele vai mandar um segmento TCP com a flag, com o nosso indicador fim, dessa forma. E a sequência, normal. E nisso ele está falando basicamente assim, oi servidor, tudo bem? Eu não tenho mais nada para falar, acabou aqui, eu já posso encerrar. E aí ele envia essa flag. E é basicamente assim que se inicia essa parte de fim de conexão. Bom, a partir do momento que o cliente ele inicia esse encerramento da conexão, o servidor ele tem que receber essa mensagem, e falar que ele entendeu. Então é basicamente como se o servidor olhasse para o cliente e falasse, eu entendi que você não tem mais nenhuma informação para passar. Só que ele não vai dizer com essas palavras, é claro. Ele tem que falar com a linguagem computacional. Então, ele basicamente vai enviar um segmento TCP com a flag ACK, que ele está dizendo que ele entendeu que o cliente não tem nenhuma informação a mais para acrescentar e está querendo encerrar essa conexão. E aqui a gente pode dizer que a conexão está parcialmente encerrada, mas ela não está encerrada por completo, porque o servidor ele ainda pode ter alguma coisa para passar para o cliente. E para isso, para encerrar por completo, o servidor ele também tem que dizer para o cliente que ele não tem mais nenhuma informação para passar. E aí só assim que a conexão vai estar encerrada. Tá, então agora partindo para a etapa 3 e etapa 4, que é uma repetição mesmo da etapa 1 e da etapa 2, só que com a diferença de que agora o servidor está enviando para o cliente, dizendo, olha cliente, eu também não tenho mais nada para falar, não tenho mais nenhuma informação a acrescentar, nenhum dado para te passar. Então, ele vai enviar uma flag, um segmento, um pacote TCP com uma flag fim, e a sequência, claro, e o cliente ele vai receber isso e falar, olha, eu entendi que você também não tem mais nenhum dado para me passar. Então ele manda um ACK, um pacote, um segmento TCP com uma flag ACK, e nisso a gente tem o encerramento por completo. Vamos recapitular rapidinho. Primeiro, no nosso exemplo aqui, podia partir de qualquer um, ou o cliente ou o servidor pode iniciar esse encerramento. No nosso exemplo, o cliente está enviando uma flag de encerramento principal, para o servidor. O servidor ele entende que o cliente não tem mais nada para falar, só que a partir da etapa 2, nesse momento, bem aqui, o servidor ele ainda pode ter alguma coisa para enviar, algum dado importante. E nisso, o servidor envia para ele também agora, depois de ter passado esse dado importante, ou nem ter tido esse dado importante, o servidor ele manda agora para o cliente que ele também não tem mais nenhum dado para passar. Depois o cliente recebe isso e entende. E
Isso tudo é muito importante, porque se não fosse essas 4 etapas, né, podia acontecer problemas de conexões presas, ou então, vamos pegar um exemplo aqui. Etapa 2, vamos supor que a conexão ela é encerrada por completo bem aqui. Só que nesse momento, o servidor tinha um dado importante que era para enviar para o cliente. Só que o cliente encerrou e foi encerrado por completo. Esse dado, ele se perdeu. Então, foi um pacote que nunca chegou no cliente. Isso é muito ruim, né? Então, para evitar esse tipo de problema, de pacote descartado, tem essas 4 etapas. É meio redundante, mas é importante. Bom, até aqui a gente entendeu todo o processo de conexão. Só que existem outras características que também é de responsabilidade do protocolo TCP. E aí são elas: confiabilidade, full duplex, entrega ordenada e o controle de fluxo. Só que vamos lá, vamos com calma, né? Vamos devagarzinho para poder entender cada passo. Primeiro vamos agora para a confiabilidade. A gente já entendeu o que foi conexão, mas agora a gente precisa entender o que é a confiabilidade. O dado que sai de uma origem e chega ao destino, ele tem que ser confiável. Quando você se tem aquela conexão entre o cliente e o servidor, os dados, né, eles são enviados de um lado para o outro. O cliente e o servidor, eles estão trocando informações, dados, a todo momento. Esses dados, eles precisam chegar íntegros, ou seja, o que isso significa? O que sair da origem tem que chegar exatamente igual ao que está lá no destino. Só que como que um lado ou outro, ele sabe que esse dado está íntegro? Bom, existe um campo, né, no pacote de dados que não é só enviado dados. Além desses dados, né, que são as informações que são, vamos dizer, relevantes, né, que é o que você quer que chegue lá do outro lado, uma mensagem, qualquer coisa. Além dessa mensagem, também tem um número chamado número de verificação. Esse número de verificação, ele serve para verificar se esse dado ele foi perdido alguma coisa ou não. Então vamos lá, na origem é feito um cálculo, né, baseado com os dados que você tem de informação, ou seja, tem a informação que você tá querendo meio que enviar para o outro lado, vai ser feito um cálculo com essa informação e gerado um número. Quando esse pacote de dados ele viaja lá pela internet e chega no destino, esse mesmo cálculo baseado com os dados que tem lá é refeito e é gerado um número. Se esse número ele bater com o número de verificação que está lá no pacote, então significa que esse dado está íntegro, ou seja, chegou tudo bonitinho. Só que aí tem um problema se não chega bonitinho, né? Se esse dado ele for diferente, significa que alguma coisa foi perdida no meio. E isso é muito ruim, porque a informação que chega do outro lado tem que ser confiável, porque está no protocolo TCP. Então, o destino, né, vamos pensar que, por exemplo, teve o cliente enviou um dado para o servidor. O servidor, ele recebeu esse dado, fez o cálculo e viu que o número de verificação está diferente. Então significa que ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para o cliente fazer uma retransmissão desse dado para esse pacote voltar para ele, né, de forma íntegra. Ou seja, tem que estar tudo confiável. E é basicamente assim que funciona a questão da característica de confiabilidade no protocolo TCP, que é uma característica muito importante. Tá, então agora a gente já tem uma bagagem um pouco maior, porque a gente já entendeu como que se deu o processo de conexão, a gente também já entendeu como que se dá a confiabilidade de um pacote de dados no protocolo TCP. Agora a gente precisa entender como que se dá o full duplex. O que é isso? Bom, para entender isso, vamos pensar na seguinte situação. Você já tem a conexão estabelecida entre o cliente e o servidor. Nesse momento, você tem informações indo de um lado para o outro, ou seja, o cliente manda informação de dados, né, pacote de dados para o servidor envia outros dados para o cliente e assim vai. Só que essa comunicação ela é um pouco mais delicada, um pouco mais bonita, na verdade. Por quê? Porque ela acontece em ambos os sentidos de forma simultânea. É como se fosse duas pessoas conversando mesmo. Até o momento, a gente deu todo esse exemplo, que são duas pessoas conversando. Mas é mais uma conversa de louco, porque basicamente essas duas pessoas elas estão falando ao mesmo tempo. Só que no protocolo TCP, isso não só é possível, né, como acontece de fato, e de forma ordenada, o que torna isso muito bonito, porque é como se cada lado, né, o cliente e o servidor, tivessem o seu próprio canal de comunicação, o que permite eles trocar informações ao mesmo tempo, de forma que ambos os lados entendam o que está sendo dito. Ou seja, o que isso significa? Você tem o cliente, né, enviando, sei lá, uma solicitação para o servidor e o servidor respondendo uma outra coisa para o cliente ao mesmo tempo. Isso é muito legal e isso é praticamente muito bonito, importante. Ok, então agora a nossa bagagem está um pouco maior, porque a gente já entendeu sobre a característica de full duplex. Se for para resumir ela de maneira bem grosseira mesmo,
a gente pode falar que ela nos diz que é a característica, né, que indica que na comunicação que é feita entre o cliente e o servidor, é uma comunicação que acontece em ambos os sentidos e de maneira simultânea. Se for falar, é basicamente essa é a característica full duplex. Só que essa comunicação, ela não basta só acontecer em ambos os sentidos, ela precisa acontecer, os pacotes de dados, eles precisam ser entregues de maneira ordenada. E como que é feita essa entrega ordenada? Lembra um tempinho atrás, agora uns minutinhos mesmo, que a gente estava explicando sobre a conexão, que a gente disse que, por exemplo, o cliente iniciava a conexão com o servidor enviando um segmento TCP com uma flag específica, e aí eu escrevi essa flag da seguinte maneira, abria parênteses e coloca um númerozinho aqui dentro. Por exemplo, vamos por um número mesmo, por exemplo, o número 100. Esse número aqui é chamado de número sequencial e ele é o cara que garante que essa entrega é feita de maneira ordenada. E por que eu digo isso? Porque na internet, os caminhos que são feitos entre a origem e o destino tem diferentes tamanhos, porque um pacote ele não percorre um caminho fixo para o destino. Existem milhares de caminhos e às vezes um caminho pode ser mais longo do que o outro. De maneira didática, vamos pensar numa cidade. E aí tem dois pontos. Tem o ponto A e tem o ponto B. E vamos pensar que vai sair dois carros do ponto A para chegar até o ponto B. Só que um carro vai sair primeiro e o outro vai sair depois, obviamente, né? E o mesmo carro, vai utilizar a mesma velocidade, fazendo trajetos diferentes. O carro preto, ele vai sair primeiro e vai percorrer o seguinte trajeto. Opa, tá bom. Aqui, o carro preto percorre esse seguinte trajeto. Já o carro vermelho, ele sai logo após o carro preto, mas ele vai percorrer esse trajeto aqui. É notável aqui que o carro vermelho, né, que percorre esse trajeto, ele vai percorrer um caminho muito mais curto para chegar do ponto A até o ponto B do que o caminho preto. Por mais que o carro preto ele saiu primeiro, o carro vermelho vai chegar primeiro. E isso, pensando num pacote de dados, não é muito bom. Vamos fazer uma outra analogia. Se você for ler um texto de português e aí você começa do final, você não vai fazer sentido nenhum, né? A interpretação não vai fazer sentido, você não vai entender o texto. Então, os pacotes de dados, para fazer sentido, eles precisam ser entregues de maneira ordenada. E isso só é garantido por conta desse número sequencial. E aí, assim, né, os pacotes eles chegam lá no destino e eles são reordenados né, da maneira que eles saíram. E isso garante que tudo faça sentido do outro lado. E agora a gente já pode até dar um checkzinho na entrega ordenada, porque vai fazer sentido. Bom, deu uma apagada aqui na lousa, né, porque estava meio bagunçado, e a gente já pode partir para a última característica, que é o controle de fluxo. E para falar a verdade, essa é uma das características mais importantes para garantir a entrega ordenada. E por que eu digo isso? Porque basicamente assim, quando um equipamento de origem ele envia um pacote de dados para um equipamento de destino, o equipamento de origem ele fica aguardando o recebimento de uma mensagem do equipamento de destino dizendo que esse equipamento de destino recebeu os dados e esses dados estão íntegros. Lembra que quando a gente estava falando sobre confiabilidade e os dados não estavam íntegros, o equipamento de destino ele enviava uma mensagem de solicitação para reenviar o pacote de dados, porque tinha acontecido alguma coisa com o dado e estava errado? É quase a mesma coisa, mas na verdade aqui o equipamento de origem ele vai ficar esperando essa resposta. Se ele não recebe essa resposta, ele envia os dados de novo e até ele receber essa resposta, porque isso daqui vai garantir que tudo que saiu da origem chegue ao destino. E lembra que eu acabei de falar sobre a entrega ordenada, que os dados eles têm que chegar lá da maneira que eles saíram para fazer sentido? Por mais que tenha esse full duplex, essa entrega ordenada precisa acontecer. E isso acontece muito rápido. Senão, as coisas não vão fazer sentido do outro lado. E para que tudo isso aqui funcione, existe esse controle de fluxo, né, que garante que um pacote vai esperar o outro. Basicamente isso. E aqui a gente já pode finalizar a relação, essa característica, na verdade, né, o controle de fluxo, e finalizar também o protocolo TCP. E partir agora para o UDP, de fato. Agora que a gente conseguiu falar um pouco mais sobre o TCP, a gente pode falar sobre o irmão dele, o UDP, que a sigla é de User Datagram Protocol, ou
traduzindo para o bom e velho português, protocolo e datagrama do usuário. Pô, a gente tá vendo até agora no TCP um processo bem chatinho, né? Bastante burocrático, bem formalizado. Para estabelecer uma conexão precisava de 3 etapas, para finalizar uma precisava de 4. E tudo isso é feito para conseguir garantir a integralidade dos dados, né? Para garantir que chega tudo bonitinho da origem para o destino. E se a gente não tivesse toda essa preocupação? Se a gente conseguisse cortar esse processo, tornando ele mais simples e não se importando tanto com chegar tudo que a gente mandou, basicamente. É aí que nasce o UDP, que é um protocolo mais simples e sem orientação à conexão. Isso acaba causando o seguinte efeito nesse processo, que é a não confiabilidade dele. Ou seja, ele não consegue garantir que todos os dados que você mandou vão chegar no destino. Pode, no meio do caminho, acaba acontecendo a perda de dados. Mas se você estiver pensando assim, você pensa, pô, em que situação que isso é útil? Em que situação que eu posso perder dado no meio do caminho? Isso realmente serve para alguma coisa? E realmente serve. Porque como a gente não tem todo esse trabalho de verificação, de identificar se está chegando tudo bonitinho, a gente tira muito peso nesse processo e acaba sendo um processo muito mais rápido do que o TCP. Então, ele tem a desvantagem de não ser confiável, mas ele tem a vantagem da velocidade. Então, tem muitas situações em que isso é vantajoso, como um streaming de vídeo, ouvir música. São casos em que perder algum dado no meio do caminho não impacta tão negativamente o produto final. Então, isso acaba sendo bastante vantajoso. Além disso, a gente pode citar mais uma vantagem muito boa do UDP, que é a característica 1 para N. Basicamente, uma máquina é capaz de transmitir para várias outras ao mesmo tempo. Então, basta só uma e você consegue transmitir a informação para várias outras máquinas. Isso é uma característica bastante vantajosa do UDP também. Bom, agora que a gente já explicou um pouquinho melhor a estrutura geral do UDP e como ele se difere do TCP, né, nesse quesito de confiabilidade, de velocidade, a gente pode tentar focar um pouquinho nas partes que eles têm de parecidos, nas características em comum deles. Que são basicamente 2 pontos principais, são portas e serviços. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho aqui como que a gente consegue identificar uma máquina. Por exemplo, nós seres humanos temos o costume de dar nome para as coisas, a gente atribui um RG para cada um no Brasil, e com isso a gente consegue identificar cada pessoa unicamente. Para o quesito de máquinas, dentro de uma rede de computadores, tem o famoso endereço IP, que é o que define uma máquina, ou uma máquina mais ou menos. E como as outras máquinas vão poder ver vão enxergar essa máquina, que vai ser a identificação dela. Aí dentro desse contexto a gente tem as portas. As portas são compostas de 16 bits, o que dá uma possibilidade de 65.535 números de portas distintos. Mas tudo isso é muita informação, né? Uma conversa muito mais formal. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor qual a utilidade de portas, e serviços também vai estar dentro dessa analogia, mas como que isso funciona de um jeitinho um pouco mais lúcido e fácil de entender. Imagine um prédio muito grande, com vários e vários andares, e um total de 65.535 salas. Aí cada uma dessas salas tem um prédio comercial, por exemplo, tem um dentista, tem um médico, tem um advogado. Cada uma dessas salas vai ter um serviço especializado oferecido que é diferente um do outro. Então, por exemplo, no segundo andar pode ter o dentista Carlos, que você vai lá há 10 anos, no terceiro tem o médico da família, e tem essas diferenças. Cada sala leva a um serviço especializado, leva a uma pessoa que faz algo específico. Então, basicamente, quando você quer ir no dentista, por exemplo, nesse prédio, não basta você pegar o endereço desse prédio e ir lá. Você não vai conseguir, né? Porque o dentista fica em uma sala específica. Você tem que bater na porta certinha na sala 21, por exemplo, que é a sala do dentista. Então você tem que saber tanto o endereço do prédio quanto o número da porta do dentista. No quesito de redes aqui é a mesma coisa. A gente tem que saber o endereço, que é o endereço IP, não é o endereço localização, mas é o endereço IP que identifica isso, e o número da porta que vai indicar qual serviço específico a gente está falando.
E eu tô falando muito de serviço, né? Serviço é, por exemplo, o HTTP, HTTPS, vários serviços distintos que cumprem um propósito específico no tratamento de dados durante essa comunicação, né? E aí acaba tendo várias portas específicas atreladas a serviços específicos. Por exemplo, a porta HTTP, ela é na porta 80, é a porta padrão dela. Então a gente acaba tendo esse prédio cheio de portas e cheio de serviços atrás dessas portas. Essas portas ajudam a deixar a comunicação mais única, né, de certa forma. Então, é mais ou menos essa analogia que a gente consegue descrever tanto a questão de portas e serviços, que são as características em comum do TCP e UDP, né? Basicamente, então, com esse sistema de portas e serviços, a gente acaba conseguindo gerenciar várias conexões distintas simultaneamente, que a gente consegue, através de portas distintas, separar essas partes e dar tratamentos distintos para cada um. E, por exemplo, quando você está baixando um vídeo, você pode estar assistindo alguma outra coisa em outra aba, mandando um e-mail. Tudo isso você consegue fazer simultaneamente por causa dessa divisão de portas, né? E isso é uma grande vantagem. Aí você pode estar se perguntando, pô, eles são tão distintos assim, mesmo assim eles utilizam o mesmo sistema de portas e serviços para conseguir fazer essa comunicação, mesmo o TCP e o UDP sendo distintos na concepção deles, do jeito que eles tratam os dados? Sim, e realmente a gente acaba usando essa mesma abstração de portas e serviços, porque a gente precisa saber que tipo de tratamento vai ser oferecido para cada tipo de dado que está chegando. Então precisa ter essa diferenciação. Então, para fazer um resuminho aqui, para concluir todo o raciocínio da nossa proposta de vídeo, a gente tem o TCP, que é uma entrega confiável, com uma latência um pouco maior, ou seja, demora mais, mas ela é confiável porque ela garante a integridade dos dados. Ou seja, a gente garante que o que está sendo mandado da origem vai chegar no destino bonitinho, sem perda de dados, e ele tem esse processo. Enquanto isso, por outro lado, temos o UDP, que é um protocolo não confiável, só que mais rápido que o TCP, que é utilizado em situações nas quais você perder algum dado no meio do caminho não tem problema. Dá para lidar com isso tranquilo, como em stream de vídeo, ouvindo música. São várias situações em que isso é vantajoso, principalmente por causa da velocidade mais rápida, né? E, bom, é basicamente isso. A gente gostaria de agradecer a atenção de vocês. Esperamos que toda essa explicação, todo esse papo tenha servido para instigar um pouco a curiosidade e entender um pouco melhor todo o processo dos protocolos que tangem a camada de transporte das redes, né? E que tenha dado para entender bem o TCP e o UDP. Muito obrigado.